Eu dei a este vídeo o título de Teologias, e aí eu quero comentar rapidamente o livro da Edith Stein, A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, que eu acho que ela constrói muito bem, ainda que eu não concorde com tudo, a área da antropologia, mais especificamente da antropologia feminina, visto de um ponto de vista cristão, tá? Porque quem estuda teologia sistemática sabe disso, dentro da teologia sistemática você tem diversas doutrinas, diversas áreas, e uma delas é a antropologia, né? É você ver o homem à luz daquilo que a Escritura diz que é o homem, no caso o ser humano. E aqui a Edith se detém com base na Escritura e com base em tradição da igreja, e aí é que eu discutiria algumas colocações dela, aquilo que ela retira de tradição e não da Escritura. Mas ela era católica, né? Eu sou protestante, a gente tem visões diferentes. Mas aí ela pega esses dois pontos de partida, a Escritura e a tradição da igreja, para criar o seu fundamento, seus alicerces para uma antropologia feminina. Isso é muito interessante, porque como eu disse num outro vídeo, quando eu comecei a ler esse livro, se ela dissesse algumas coisas assim logo no princípio, eu talvez não concordasse. Mas ela tem o cuidado mesmo, né? Tão sábio, de primeiro criar o alicerce e montando, né? Fazendo os seus fundamentos, botando pedrinha por pedrinha, para depois começar a construir essa antropologia feminina. Isso aqui é muito bom, mesmo eu não concordando com tudo, é muito bom. Até porque a Edith daria lição a alguns dos nossos protestantes e talvez católicos de hoje, quanto a você não ouvir certas reivindicações que vêm de fora. Seja do feminismo, seja da esquerda, do que for, escute. Depois você toma a sua posição a respeito. Porque às vezes a gente tem como igreja uma reação tão defensiva que você escuta o galo cantar e não sabe aonde e já está criticando. Você examinou o pensamento da pessoa? Você leu, né? Porque também tem isso, você tem que ler os textos. Né? Você simplesmente ouvir uma frase solta, pegar uma linha aqui e ali, porque fulano de tal diz isso. E aí você já anatemiza, já demoniza. Escuta primeiro, porque até isso a Edith Stein faz na parte final, no último artigo dela, que ela fala de encontros de mulheres católicas com feministas, por exemplo. Escuta primeiro o que a pessoa tem para dizer, depois você diz por que você discorda. Então eu achei extremamente prudente, ponderado, coisa da pessoa madura mesmo. Gostei muito, gostei do alicerce que ela monta e gostei do fato dela não ser radical no sentido de que ela fala daquilo que ela considera, por exemplo, profissões que têm a ver mais com essa antropologia da mulher, né? Para aquilo que a mulher foi feita, aquilo como ela é, as suas tendências, o seu emocional, tudo. Mas ela também nunca, ela frisa isso em vários artigos aqui, nunca põe de lado, nunca deixa que a gente esqueça e que o educador, porque ela era uma educadora também, não deve esquecer que as pessoas têm talentos individuais. Então ela chama atenção para isso também. Às vezes a mulher tem um talento, uma vocação que ela tem o direito de se dedicar porque ela recebeu aquela capacidade. Ela não criou da cabeça dela. Ela tem aquela aptidão. Seja para matemática, seja para astrofísica, qualquer coisa que se considere pouco feminino, não importa. Ela recebeu, ela tem esse dom, ela tem essa inclinação, ela deve desenvolver. Gostei muito, muito, muito. Mesmo não concordando com tudo. Mesma coisa desse cavaleiro aqui, que no caso é protestante, embora aqui é publicado por uma editora católica, que é a Loyola, o John A. Walton, Teologia do Antigo Testamento para Cristãos. Eu gosto muito do Walton, mesmo que eu não concorde com tudo, como acontece com a Edith, porque ele aqui elabora essa teologia do Antigo Testamento muito preocupado com o texto original em hebraico, nas línguas antigas do Antigo Testamento, e nos lembrarmos que o Antigo Testamento ele vem antes do Novo Testamento. Então a gente não pode, com o nosso olhar de cristão e que já tem a revelação completa no Novo, começar a projetar no Antigo uma coisa que na verdade não está ali.
e que não era como os seus leitores originais compreendiam os textos do Antigo Testamento. Não é que você não possa fazer uma tipologia para o Novo, porque você encontra Paulo fazendo isso, você encontra o autor da Epístola a Hebreus fazendo isso, pegando o Antigo Testamento e fazendo uma interpretação tipológica, como se diz, né, para o Novo, vendo sombras, né, do Novo no Antigo. Mas é preciso, como chama o Walton a atenção, é preciso a gente vigiar para a gente não começar a projetar uma coisa que na verdade o texto não diz. E ele vai muito fundo nisso. Eu respeito muito o John Walton porque ele conhece profundamente aquele ambiente sociocultural em que vivia a Israel do Antigo Testamento. Né? Ele sabe qual era aquilo que ele chama de rio cultural que todas aquelas nações participavam. A Mesopotâmia, né? O Egito, Suméria, os hititos, os arameus, até esses povos que desapareceram por completo. Ele conhece bem e ele vai explicitando aqui por que ele discorda de algumas compreensões que se tem sobre passagens do Antigo Testamento. E ele vai fundo nisso, vale muito a pena. Ainda que a gente não concorde com tudo, você não pode dizer que ele realmente não conhece daquilo que ele está falando. Um grande acréscimo em conhecimento esse livro. John Walton, eu recomendo. E foram esses